Boa noite. O Presidente da República alerta que não vai ser fácil corrigir as inconformidades na tabela salarial única. Filipe Nunes pede calma aos funcionários públicos e diz que ninguém vai ficar sem salário. A tabela salarial única não veio como solução de custo de vida. Como vocês sabem que esse é um processo que começou no ano passado. Só termina agora por coincidência. Para os funcionários não fiquem em pânico, porque ninguém ficará sem salário. O governo não quis, com algumas incongruências que existiram do próprio processo de montagem, não quis parar o processo ou continuar mal. E é o que está a acontecer. E eu isso chamei a atenção quando lançamos, de que não é um produto acabado, vai ser aperfeiçoado. O importante é a intenção e o impacto que vai ter nas nossas vidas. Não vamos desistir, vamos continuar a alinhar, e o processo de alinhamento não é linear, porque são setores diferentes, eram muitas tabelas. Vamos acertar nada de... Os que temos certeza de que não há muito para fazer são o salário mínimo. Esse imediatamente foi lá para 6, de 4 foi lá para 6 e vai ser pago dessa forma. Mas aqueles outros que precisam de... Porque os variáveis para essa equação que dita o salário são muitas variáveis. Então essas variáveis têm que ser harmonizadas, porque às vezes se criam desequilíbrio de maneira como foi feito de alguma vez. Já quem pode dizer, por que não era assim? Isso não é exercício fácil. Não é exercício fácil, nem que queiramos, mas tem que existir, tem que ser feito. E nós vamos sempre vigiar para que isso possa acontecer, para reduzir o sofrimento dos moçambicanos. A Associação Moçambicana de Juízes diz que o governo falhou em não partilhar a tabela salarial única antes de aprová-la. Os magistrados salientam que o governo deve agora envolver todos os setores na correção das inconformidades da tabela salarial única. A tabela salarial única não foi muito satisfatória do ponto de vista de ter correspondido às expectativas. Mas eu não vou falar dos números que a tabela salarial única traz. Eu falo de todo o processo que culminou com a sua aprovação. Estes erros que estão a ser apontados, nós temos que assumir que em qualquer atividade, e tendo em conta a densidade e a profundidade das matérias tratadas na TSU, que são muito expressas, compreende-se que tenha havido algumas imperfeições que importa referir. Eu penso que o Ministério das Finanças deveria ter sido um pouco mais, deveria ter socializado mais o documento, ter envolvido mais as instituições na aprovação do documento. Se assim tivesse sido, acredito que muitos dos erros que agora, na fase da implementação, estão a ser identificados, já teriam sido e até corrigidos. Mas eu não acho, ao contrário do que muitos dizem, que a tabela salarial única é um nado morto. Não é. Nós vamos agora, doravante, e acredito que o governo está a se abrir nesse sentido, vamos ter todas as instituições públicas envolvidas no aprimoramento do documento. E a tabela salarial única, em última análise, vai servir a todos os moçambicanos. E os economistas alertam que o recuo do governo na implementação da tabela salarial única vai comprometer as projeções de crescimento da economia nacional. A classe critica que erros tão graves tenham escapado ao Ministério da Economia e Finanças. O adiamento da implementação da tabela salarial única é justificado pelas inconformidades identificadas e reconhecidas pelo governo. E, embora considerem uma decisão sábia, os economistas ouvidos pela STV dizem que o recuo na implementação da lei prejudica toda uma economia. Vai afetar a economia real do país, como eu estava a dizer, em termos de projeção do crescimento do PIB. Nós fazemos no país, o Instituto Nacional de Estatística faz as projeções em termos trimestrais. Então, estamos agora no início do terceiro trimestre. Com este impulso adicional de salário este mês, certamente que em agosto, setembro, teríamos um aumento significativo do PIB trimestral. E, naturalmente, isto depois em cadeia ia-se também
replicar no último trimestre do ano, que seria outubro, novembro, dezembro. Uma posição que também é defendida pela Associação Moçambicana de Economistas, que diz não entender como erros desta natureza poderão passar pelos especialistas do Ministério da Economia e Finanças. A lei que aprova a tabela salarial única foi aprovada em fevereiro, o regulamento em julho. Quer dizer, que houve um desfazamento entre fevereiro e julho que seria suficiente para haver esta discussão entre os setores. Não é depois de aprovado o regulamento, depois de haver um certo compromisso do governo sobre o início de implementação total desta tabela salarial única, que o governo decide recuar. Apesar de reconhecer a necessidade de o governo trazer salários de forma justa para a função pública, a MECOM reitera que se deve olhar para a sustentabilidade da tabela. É importante haver análises e projeções atualizadas, muito mais assertivas, porque um impacto de cerca de 13% a 19% no produto interno bruto pode gerar uma certa insustentabilidade e não se pretende que isso aconteça. Ainda bem que houve esse recuo nesta altura para que se possa atualizar as projeções e efetivamente perceber até que ponto uma economia como a nossa, com uma base produtiva bastante enfraquecida, está em condições de sustentar uma tabela salarial única naquelas condições. Os analistas defendem ainda que este é um momento do governo resolver as inconformidades sem criar desigualdades na função pública. A Coreia do Sul vai investir 7 milhões de dólares para melhorar a segurança rodoviária em Moçambique. O projeto inclui a montagem de câmaras de controlo de condutores e peões. Os acidentes de viação continuam a espalhar sangue pelas estradas a nível nacional. A Coreia do Sul tem acompanhado a situação e diz que a solução pode estar no melhoramento da sinalização nas estradas. For example, in the N1, the national road, if there is a barrier in the road, then the cars cannot try to overtake the cars. And in this way, I believe we can reduce the big and fatal traffic accident. Além do investimento em infraestrutura, a Agência para o Desenvolvimento Internacional da Coreia do Sul, KOICA, entende haver outros elementos que devem ser tomados em conta. And in this master plan, we will propose the many things such as speed limit, the reduction, and the pilot projects the Mozambican government can do. And for second, we will also try to improve the capacity of related government officials in Mozambique, such as MTC, INATRO, ANE, and the municipalities. Estas e outras iniciativas poderão custar 7 milhões de dólares disponibilizados pelo governo coreano. Numa fase inicial, serão implementadas nas cidades de Maputo e Matola. Estamos satisfeitos com essa primeira abordagem que eles deram, que resulta de uma parceria que é avaliada em 7 milhões de dólares. Vai-se dar intervenções em várias áreas, do ponto de vista de infraestrutura, que é a estrada, do ponto de vista de comportamento dos utentes, que são os peões, os motoristas, e também do ponto de vista de fiscalização. Irá-se montar nesses locais as câmeras de controle de comportamento tanto de peões como de motoristas, e teremos também uma sala de monitoria. Depois de Maputo e Matola, o projeto irá abranger outros pontos considerados críticos em termos de acidente de viação ao longo da N1. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo reitera que já pagou as compensações. A maioria dos transportadores de passageiros filiados às cooperativas. A AMT salienta que são só duas as cooperativas que ainda não receberam os valores. Ao contrário das queixas de algumas cooperativas de transporte de passageiros, segundo as quais havia discriminação no pagamento de compensações pela Agência Metropolitana de Transporte de Maputo, esta instituição apresentou à STV
estes documentos para provar que, desde o dia 14 do mês em curso até esta terça-feira, transferiu, através de um banco comercial, 22 milhões de meticais para as contas bancárias das cooperativas. Nas inspeções conjuntas efetuadas aos parques das cooperativas beneficiárias dos fundos, verificou-se um número considerável de autocarros avariados que estavam na lista de pagamentos, o que pode ter atrasado o processo. Esse autocarro que nós pagamos, em total, são 116, né? E esses são aqueles que foram entregues pela agência. Mas também temos outros carros que vêm, que são, ou eles fazem pagamentos no FTC, né? Também já iniciamos com os seus pagamentos, começamos no dia 18. No dia 18 nós pagamos a Copitrap, a Cotrazima, Cotralba, Cotramal. Nós devíamos ter pago ontem a Copitrans e Cotrac 1, mas sentimos que tínhamos que fazer um trabalho exaustivo, dado que essas duas cooperativas receberam os primeiros autocarros, refiro-me a Tata e também a Newtons. Do trabalho efetuado, nós vimos que 27 autocarros estão parados. A Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários, FEMATRO, diz haver necessidade de esclarecer a questão das avarias nos autocarros, porque há autocarros que têm avarias graves e outros não. E por isso deve haver clareza quanto aos mecanismos de atribuição das compensações. Mas reconhece a FEMATRO que já foram pagas quase todas as cooperativas. Sim, a grande parte já recebeu. Cerca de 90% das cooperativas já receberam. Porque mesmo estas duas, não são todos que não receberam. Alguns receberam, outros não receberam. Que são esses problemas que eu me referi, que na conversa telefônica que tive com o Dr. Gideão, disse que os problemas iam ser ultrapassados hoje. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo diz estar à espera dos operadores dos semicoletivos a legalizarem-se para efetuar o pagamento das compensações. E a FEMATRO diz estar ainda a organizar as respectivas licenças. O número de deslocados em Cabo Delgado pode ascender a 1 milhão. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres diz que, até agora, são contabilizadas 860 mil pessoas que fogem do terrorismo. O número de deslocados estava a diminuir quando iniciou o movimento de regresso de famílias às suas origens no norte de Cabo Delgado, mas voltou a aumentar depois do grupo armado ter começado com ataques terroristas no sul da província, onde estima-se que desde junho último cerca de 30 mil pessoas tenham abandonado suas casas devido à insegurança. Este número está ainda a ser trabalhado, porque está a ser feito o levantamento ponto por ponto. Há muita gente que entra em casa de familiares, não é? Há muitos destes que vieram e estão em famílias acolhedoras. Então, é este trabalho que estamos a fazer para registrar todos aqueles que vieram de Anquabe, de Chiure, de outros pontos, e mesmo de Mekuf. O INGD ainda não tem um número total de deslocados que saíram do sul da província, apenas confirmou o regresso de cerca de 60 mil pessoas para a zona norte de Cabo Delgado, que atualmente aparenta estar livre do terrorismo. Neste momento estamos com cerca de 890 mil pessoas deslocadas, mas já tivemos mais, já atingimos cerca de 960 mil, mas nós sabemos que neste momento temos tido alguns focos de insegurança, assim como estão a entrar, outras estão a sair para regressar aos seus pontos de origem. Então não há um número exato que oscila? Bem, os números vão oscilar sempre, né? Enquanto não tivermos calmia total nos nossos distritos. Para evitar uma crise humanitária, o INGD precisa de alimentos e abrigos, tanto para os novos deslocados como para os que estão a regressar às zonas de origem. E a ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação diz que os Estados-membros da SADC devem dar prioridade ao protocolo de armas de fogo. Sobre a situação de Cabo Delgado, Nalende Pandor fala de avanços no combate ao terrorismo.
Os Estados Unidos da América vão disponibilizar este ano quase 170 milhões de dólares para apoiar cerca de 800 mil deslocados internos. O valor será canalizado através do governo e da sociedade civil. A subsecretária de Estado para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos dos Estados Unidos foi recebida esta quarta-feira pelo Presidente da República. Entre vários assuntos discutidos, o apoio a Moçambique no assunto do terrorismo em Cabo Delgado mereceu maior atenção. Por exemplo, os Estados Unidos querem cimentar a sua posição de maior doador bilateral de Moçambique. Só este ano vão disponibilizar 116 milhões de dólares adicionais para ajudar aos deslocados provocados pelo terrorismo. This funding will support our partners to provide food and nutrition assistance and meet healthcare, water, agricultural and other critical relief needs. And this will bring the total U.S. humanitarian assistance to Mozambique to $167 million this year. With this support, the United States is helping nearly 800,000 internally displaced Mozambicans and working with local partners to address the drivers of terrorism and cultivate community cohesion. Além de Moçambique, os Estados Unidos querem apoiar todo o continente africano na contenção do custo de vida provocado pela ruptura de fornecimento de produtos da Rússia e da Ucrânia em guerra desde fevereiro último. As long as Putin continues his war, millions of people beyond Ukraine's border will suffer from increased food insecurity, with nations in Africa feeling an outsized share of the pain. This is why, working with the U.S. Congress, the United States intends to provide more than $5 billion in additional aid this year. This includes more than $760 million specifically for global food security, with the majority of this new funding going to African nations, including Mozambique. Moçambique é parceiro estratégico dos Estados Unidos na prevenção de conflitos e promoção da estabilidade. Projeto em cujo primeiro ano de implementação, os Estados Unidos vão providenciar 13,75 milhões de dólares dedicados à reconstrução de Cabo Delgado. Há lojas e casas de câmbio que não têm autorização para a troca de moedas em Moçambique. Pelo menos 13 estabelecimentos foram desmantelados pelas autoridades. Para verificar a legalidade das casas de câmbio, as autoridades nacionais compostas pela PRM, o CERNIC e a INAE, em coordenação com o Banco de Moçambique, levaram a cabo uma operação de fiscalização aos estabelecimentos e constataram irregularidades. Há sujeitos que estão licenciados para exercer uma determinada atividade e pela qual às vezes até nem chegam a exercer, e por detrás acabam se camuflando e cometendo esta infração e violando, obviamente, a lei cambial. Pelo menos até às 12 horas tínhamos um número aproximado de 13, mas obviamente este número não é fixo, vai variando em função dos relatórios que vamos recebendo um pouco por todo lado. Nos estabelecimentos que alegadamente se dedicavam ao câmbio ilegal, a equipe multissetorial aprendeu a voltar das somas de dinheiro. Quando há lugar à apreensão de valores monetários, temos, como é óbvio, como fiel depositário, o nosso Banco Central. E em simultâneo vão correndo processos crimes, porque são situações que precisam ser aferidas. Portanto, cada instituição será responsável de dirimir os assuntos em função da matéria que eventualmente terá sido aflorada. Navir Ramtula, proprietário de um dos estabelecimentos declarados ilegais pelas autoridades, desmente as acusações que pesam sobre si. Eles estão a dizer que nós estamos fazendo uma atividade ilegal. E nós não sabemos essas coisas porque nós vemos uns estrangeiros que pagam já aqui na moedas estrangeiras. E nós vendemos nossos produtos. Então eles estão a dizer que vocês estão a fazer ilegal câmbios. Então nós não sabemos isso. Que produtos vocês vendem? Eletrodomésticos. Nós estamos vendendo nossos produtos e nós estamos a dar coisa do troco em metical. Durante a fiscalização a estabelecimentos e empresas, as autoridades informaram ter constatado outras irregularidades com destaque para a sonegação fiscal. Há pagamentos indevidos de serviços públicos na província de Inhambane. A constatação é da Inspeção Geral da Administração Pública.
Recentemente instalada em Inhambane, a Inspeção-Geral da Administração Pública diz que está a trabalhar nas instituições do Estado e já encontrou irregularidades, sobretudo no que diz respeito ao pagamento de despesas. Pagamentos de despesas públicas sem observância de modalidade de contratação previstas no Decreto número 5/2016 de 8 de março, falta de mapas de controle dos combustíveis, deslocações e emissão de serviço sem anuência, ou seja, sem autorização da estrutura superior, guias de marchas não declaradas, pagamento de despesas sem informação proposta. Outra situação reportada pela IGAP tem que ver com a morte de um recém-nascido no Centro de Saúde de Malé, supostamente por maus tratos por parte da enfermeira em serviço. O óbito de um recém-nascido. Uma parturiente se dirigiu para aquele centro de saúde devido ao mau atendimento, culminou com a perda de um recém-nascido. Mas antes desse caso, registrou-se um outro caso que resultou na morte de uma parturiente, quero dizer, a mãe, por falta de assistência médica, óbitou. Resultou no levantamento do procedimento disciplinar à enfermeira que esteve no atendimento à parturiente cujo recém-nascido perdeu. O inspetor da Administração Pública diz que vai fazer um acompanhamento para ter o desfecho de todos os casos encontrados. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que é importante explicar às pessoas as razões do alto custo de vida em Moçambique. Sobre a nomeação de Raul Domingos como embaixador, Chissano diz que o presidente do PDD sempre teve uma postura de diplomata. Joaquim Chissano aponta os desastres naturais, o terrorismo e a guerra Rússia-Ucrânia como fatores que contribuem para que a vida esteja mais cara e explica que é com base nesses fatores que se deve procurar soluções. Parece-me que há necessidade de se salientarem bem as causas do custo de vida. Neste momento, há várias causas. Então é aí onde se deve equacionar e ver o que se pode fazer para mitigar, eu penso, porque realmente o nosso país sofreu muito. Sofreu muito. Sobre a nomeação de Raul Domingos a embaixador de Moçambique junto à Santa Sé, no Vaticano, Chissano não tem dúvidas que é por merecimento, até porque sempre foi uma pessoa capaz de olhar para os interesses nacionais. Raul Domingos, para mim, sempre mostrou qualidades de diplomata. E na busca de defesa dos interesses do país, independente do partido em que ele esteve. Lembramos que no percurso da sua carreira política teve que, a um dado momento, separar-se dos seus, porque queria abraçar essa causa nacional, não apenas partidária por simples partidária, mas que queria a causa do país, de maneiras que eu penso que pode realmente defender os interesses do país. Raul Domingos diz que tentou regressar a Renamo em 2014, depois de negociações com Afonso Dhlakama. No entanto, o antigo negociador da paz disse que o processo falhou depois da morte de Afonso Dhlakama e de bloqueios de Ossuf Momad. Raul Domingos esteve ontem no Noite Informativa. Em 2012, eu encontrei-me com o presidente falecido Afonso Dhlakama em Quelimane. Tivemos uma conversa que nos conduziu a uma reconciliação e já estávamos alinhados para voltar a mais conversas que pudessem nos conduzir a um entendimento. Infelizmente, 2012 estava
nós a celebrarmos 20 anos de paz. Eu havia sido convidado na altura para a Itália e parti para a Itália com o entendimento de que do regresso iria encontrar com Afonso Chakama em Nampula. Só que acontece que no meu regresso de Roma, o presidente Chakama estava em Gorongosa e daí não saiu mais, tendo apenas saído para aquele acordo de cessação de hostilidades que assinou com o presidente Guebuza em 2014. E é importante também lembrar que mesmo em 2014, quando assina o acordo de cessação de hostilidades com o presidente Guebuza, o presidente Chakama fez questão de ligar para mim e informar que iria assinar este acordo e que queria a minha presença fazendo parte da delegação dele, porque aquele acordo era a continuação dos acordos de Roma. Ora, estava claro que este entendimento errado que aconteceu no ano 2000 estava dissipado. Infelizmente, depois dessa assinatura, o presidente Chakama sofreu atentados e voltou novamente às matas. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. O Presidente da República recebeu hoje mais 8 cartas credenciais de igual número de embaixadores e altos comissários. Ainda hoje, a alta comissária do Canadá despediu-se do país, depois de concluir a sua missão diplomática. Cuba, Eswatini, República das Maurícias, Reino da Tailândia, Líbia, Burundi, Israel e o Quênia têm, a partir desta quarta-feira, novos representantes diplomáticos no país e entregaram as suas cartas credenciais ao Presidente da República, Filipe Nyusi. Com cada um dos novos diplomatas, Nyusi manteve conversas rápidas e a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verônica Macamo, revelou o conteúdo delas. Sugeriu-lhes empenho no processo do fortalecimento das relações econômicas a fim de enfrentarmos com sucesso os desafios decorrentes da grave crise econômica financeira que graça o mundo, provocada pela pandemia da Covid-19, o incremento preocupante da inflação, de preços de combustível e de produtos alimentares e pelo acentuado desequilíbrio do sistema econômico gerado pela dimensão global da guerra na Ucrânia. Enquanto uns chegam, outros partem. É o caso da alta comissária do Canadá em Moçambique, que se despediu do Presidente da República. Embora tenha ficado com boa impressão do país, há momentos que particularmente a deixaram triste. Durante a minha estadia em Moçambique, testemunhei a deterioração da situação de segurança em Cabo Delgado. O Canadá está solidário com o governo e com o povo moçambique e encorajar uma resposta abrangente e integrada à insurgência, uma resposta que demonstra a todos os moçambicanos e moçambicanas que a comunidade internacional e o governo de Moçambique estão a trabalhar todos os dias para os ajudar a cuidar das suas famílias. Caroline Delaney deixa o país depois de 4 anos em que esteve a representar o Estado canadiano em Moçambique. Cerca de 35 mil pessoas morreram no ano passado, vítimas do HIV e SIDA em Moçambique. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA diz que a situação é preocupante. Há mais pessoas a desistir do tratamento antirretroviral. A luta para travar a inclusão de novas infecções pelo HIV-SIDA ainda está longe do fim no país. Em 2020, por exemplo, houve cerca de 98 mil novos casos da doença, que reduziram em cerca de 4 mil no ano passado, mas ainda é insignificante. Nós tivemos projeções claramente, cerca de 94 mil novas infecções pelo HIV e é muita gente infectada.
e cerca de 35 mil mortes. Como disse, tanto as infecções quanto as mortes são evitáveis e é nesse momento o nosso empenho trabalhar para garantir que de fato estas mortes sejam evitadas. E uma das formas de evitar essas mortes é a adesão e retenção de pessoas no tratamento antirretroviral. Só que tem havido muitos abandonos. Das 1.700.000 pessoas que nós temos em tratamento, temos aqui tendência de cerca de 25% não estarem a continuar o seu tratamento, embora tenham começado. Então isto é uma preocupação para nós. Cabo Delgado, Nampula, Beira e Gaza são as que apresentam maiores taxas de desistência e os homens são os que mais abandonam o tratamento antirretroviral. Porque para o homem também o grande risco de abandonar é que se a HIV positivo não cai bem com a imagem tradicional de um homem. Tá? Então, eles negam a doença e dizem, não, eu sou homem, isso não me... As informações foram colhidas durante a apresentação dos resultados de um estudo sobre os fatores que levam as pessoas a abandonar o tratamento antirretroviral. A PGR voltou a notificar o município da Beira para esclarecer a construção da ponte que liga os bairros Toril e Macurungu. As obras foram erguidas com fundos de um advogado e da comunidade local. Esta é a ponte que levou, mais uma vez, a Procuradoria a notificar o município da Beira, através deste ofício, emitido no dia 18 deste mês, a esclarecer, em menos de 48 horas, as circunstâncias em que a mesma foi construída. Este fato acontece 6 meses depois do mesmo ter acontecido quando da passagem do ciclone Ana, pelo fato da idilidade ter autorizado a retirada da areia no desaguador das Palmeiras. Já respondemos, tecnicamente, nós ficamos surpreendidos. Explicamos exatamente que foi a vontade da população, a vontade do munícipe que apoiou. Esta ponte foi construída por iniciativa dos residentes dos bairros de Estoril e Macurungu e com fundos de um morador local, o advogado Ivan Pontavida, no âmbito de uma responsabilidade social, uma ponte que resolve o problema de transitabilidade entre as duas zonas. Sem esta ponte, os munícipes eram obrigados a percorrer cerca de 7 km para ligar as duas zonas, pois nesta ponte pedonal não era possível transitar de viatura. Havia muita dificuldade a circulação de peões, mesmo de viatura, mas com esta ponte veio nos ajudar, veio facilitar mesmo nossa locomoção. Estamos satisfeitos com essa ponte. Além dessa ponte, nós sofríamos muito nem ter ponte para passar carro, mas assim já estamos satisfeitos com a ponte. A história desta ponte iniciou em setembro de 2020, quando os moradores dos dois bairros solicitaram a idilidade, na altura liderada por David Simango, a compra deste material para a construção da infraestrutura. A idilidade não tinha fundos na altura para a aquisição do material. Em janeiro deste ano, os moradores, através deste ofício, e depois de mobilizarem o material para a construção da ponte, pediram autorização do município para a construção da mesma, que foi autorizada, e as obras arrancaram em maio sob supervisão da idilidade, e a ponte foi entregue aos moradores no passado dia 16 deste mês. 2 dias depois, logo a seguir ao fim de semana, tivemos a notificação para darmos alguma explicação de uma obra que seria construída, que é o bem tanto para a população que vive aqui, deixava os seus carros ao relento aqui, era vítima de vandalização. E, portanto, a população aplaudiu. O município nem sequer sabe quanto que custou. Ele pode contabilizar. Portanto, o que estávamos a fazer era, portanto, usando as técnicas, o que devia, o tipo de ferro, os cálculos de betão armado, etc, etc. Contudo, esta ponte, de acordo com a idilidade, poderá ser destruída dentro de 2 anos, quando iniciarem as obras da segunda fase de reabilitação das valas de drenagem da cidade da Beira, que incluirá esta área. Olhamos agora fora de portas. Ranil Wickremesinghe, que é o novo presidente do Sri Lanka. O chefe de Estado foi eleito hoje numa votação secreta realizada pelo Parlamento singalês. E agora olhamos à página cultural. O Velho Solitário é o título da obra literária de estreia da artista plástica Uana Rubi. O livro retrata a vida de um cidadão apático dentro do contexto social. Uma primeira viagem pelo mundo da literatura, na qual a artista plástica e agora escritora Uana Rubi leva consigo o velho sonhador. Em princípio, trata-se apenas de uma personagem
apático dentro de um contexto rural e que vai vivenciando questões, situações, e é isto que o Velho Solitário, este livro, traz-nos como provocações. É através dos sonhos de um velho amargurado que, segundo o Fernando Manhissa, o apresentador da obra, surge também um pretexto para abordar outras realidades ligadas à conjuntura social. É um pretexto para depois serem abordados muitos outros temas com estes relacionados. Temas fundamentalmente de cariz político, social, histórico, temas como a corrupção de valores, a moralidade. A obra de estreia de Ana Rubi foi chancelada pela Alcance Editores. A artista moçambicana Maria Thalia vai encenar em São Tomé e Príncipe. A Poesia Vizinha é o título da peça de teatro com a interpretação de Sabina Tembe. Vizinha! Mas tu! O espetáculo Poesia Vizinha, de Maria Thalia, estreou há um ano em Maputo. Maria, que nome bonito! Parecendo que não, é nome de uma freira. Adaptado do texto original de Franz Reim e Dario Fo, o espetáculo teatral é a história de Maria, uma dona de casa trancada no seu lar pelo marido. E quando eu sinto que ele terminou, eu sacudo. Bem sacudidinho para ele não pingar nas minhas roupas e eu ter que lavar. A gente vai levar o espetáculo do jeito que foi concebido. Claro, uma vez lá, vamos adaptar isto e aquilo para o contexto local. Com esta história sobre as liberdades de ser e estar, Maria Thalia irá participar com a atriz Sabina Tembe na Mostra Internacional de Teatro de São Tomé e Príncipe. A peça levanta várias questões humanas, levanta vários assuntos que têm que ver com o ser humano no geral e têm que ver com a mulher em particular. O monólogo Poesia Vizinha será apresentado entre 21 e 31 deste mês de julho. Com exceção de Moçambique, esta será a primeira vez que Maria Thalia irá encenar uma peça sua num país africano que fala português. Noutras ocasiões, a artista já ensinou na África do Sul, Zimbábue, Botsuana, Eswatini, Quênia, Finlândia e China. Minha vizinha! Poesia Vizinha, de Maria Thalia, a ser apresentado em São Tomé e Príncipe. O jornal sai agora para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital Maputo, uma mínima de 17, uma máxima de 25, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 16 de mínima e uma máxima de 26. Em Inhambane, a previsão de céu limpo, uma mínima de 20 e uma máxima de 26. Seguimos agora para o centro do país. Começamos por Beira, em Sofala, 19 de mínima e 25 de máxima. Previsão de chuviscos e céu ligeiramente nublado. Mesmo cenário para Chimoio, em Manica, 15 de mínima e 25 de máxima. Em Climanitete, a previsão de céu limpo, 19 de máxima e 28 de mínima, 20 de mínima e 31 de máxima. Avançamos agora ao norte do país, começamos por Nampula. São esperadas temperaturas de até 17 de mínima e 27 de máxima. Lixinga, 22 de máxima e 10 de mínima. Pemba, em Cabo Delgado, uma mínima de 20 e uma máxima de 27. Até já. De volta às notícias. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que os diplomatas devem ser capazes de travar fenómenos como o terrorismo. Chissano falava hoje no lançamento da Escola Diplomática. Trata-se de uma subunidade da Universidade Joaquim Chissano, cujo lançamento aconteceu esta quarta-feira. A Escola Diplomática é uma instituição que se vai dedicar à formação superior de diplomatas. Na sua intervenção, o patrono da UGC lembrou que os homens da diplomacia têm o papel de garantir a paz. No concernente ao fenômeno do terrorismo que ocorre na província de Cabo Delgado, onde ocorrem ataques violentos a populações civis e indefesas por grupos de malfeitores cuja identidade e motivações
são ainda desconhecidas, os diplomatas e acadêmicos em geral são chamados a dar o máximo do seu saber para o conhecimento da natureza destes grupos, suas dinâmicas e interesses e propor soluções. Ainda na Universidade Joaquim Chissano, o acadêmico Emílio Zeca lançou a obra Elementos para a Análise e Compreensão da Política Externa e da Diplomacia de Moçambique, apresentada pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Estamos diante de uma obra que, de uma forma resumida, traz um conjunto de informações que ajudam a melhor compreendermos, analisar e discutir em profundidade os contornos da concepção e implementação da política externa e da diplomacia de Moçambique, desde a luta de libertação nacional até aos nossos dias. É uma excelente contribuição para a sistematização da historiografia da política externa e da diplomacia de Moçambique, muito relevante para os fazedores da nossa política externa e da diplomacia, para docentes, estudantes, investigadores, jornalistas e todos aqueles que têm interesse pela pesquisa e ensino da política externa, diplomacia e da história contemporânea de Moçambique. Com quase todos os diplomatas gurus desse Estado, e eu era o mais novo. Foi um período em que convivi com eles durante mais ou menos 7 meses, em que preparamos o grande simpósio sobre política externa que aconteceu na Arena 3D, na Catembe, e surgiu a ideia de sistematizar a nossa política externa e a nossa diplomacia por meio de um atlas. Quando eu estava a fazer o doutoramento, fiz um curso sobre cartografia, então vi que os brasileiros tinham um atlas sobre política externa. Eu vim com essa ideia e esperava materializá-lo. À medida que fomos interagindo no grupo, a ideia foi se tornando mais robusta e, em vez do atlas, surgiu o livro. O evento foi presenciado por embaixadores, acadêmicos e várias personalidades. Olhamos agora o desporto. O Sporting vai emprestar Jenny Catamo ao Marítimo nos próximos dias. É a segunda vez que o internacional moçambicano é cedido para um outro clube, depois de, na época passada, ter integrado o Vitória de Guimarães. Os Mambas voltaram hoje a treinar, depois de 2 dias de descanso. A seleção nacional já se prepara para o jogo da primeira mão das eliminatórias de fase de acesso ao CHAN 2023. Mambas voltam a treinar depois de 2 dias de descanso. É momento de irmos ao encontro de Boaventura Mocipo para sabermos dos destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Como é óbvio, continuamos a abordar o tema do recuo na implementação da tabela salarial única, com base nos elementos emergentes. O primeiro é de que a implementação desta tabela salarial única pode levar muito tempo, meses ou se calhar mais do que isto. Vamos ao primeiro cenário. A correção de algumas incongruências ou inconformidades pode levar à revisão da lei da tabela salarial única. Quem propõe esta revisão é o governo, portanto propõe a Assembleia da República. A Assembleia da República faz a reapreciação e a reaprovação. Ora, a Assembleia da República reúne 2 vezes por ano, em março e em outubro. Se, na melhor das hipóteses, o governo apresentar uma proposta de revisão deste documento em outubro, que fique claro que não há tabela salarial única, nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro. Mas o problema é muito mais profundo. Quanto tempo e se o governo vai conseguir definir uma filosofia ou caminho de implementação da reforma salarial? Até aqui o governo levou mais de 1 ano e ainda não apresentou uma filosofia que funciona. Vamos tentar entender se há esta possibilidade ou não. O principal espírito da tabela salarial única é garantir que funcionários
com os mesmos requisitos do ponto de vista de carreira, independentemente da instituição onde se encontrem, ganhem o mesmo salário. Para ser mais concreto, estamos a dizer que funcionários com os mesmos critérios, com os mesmos requisitos, com a mesma carreira na autoridade tributária, no SEDCIF, no Ministério da Terra ou no Ministério da Cultura. O espírito da tabela salarial única é que ganhem o mesmo salário. É possível isto? Quem paga a fatura num contexto em que o país não tem nenhuma receita extraordinária? O Ministro da Economia e Finanças disse que a implementação desta tabela poderá engordar, portanto, a massa salarial entre 13% a 19% sobre o produto interno bruto. Quem é que vai pagar este preço num contexto em que a economia não atravessa o melhor momento? Há uma questão importante a levantar. O Presidente da República lançou a tabela salarial única num evento de grande dimensão. O ponto é como é que o governo apresentou aos moçambicanos uma iniciativa, quando não haviam elementos concretos. O outro ponto é que a Ministra da Administração Estatal e o Ministro da Economia e Finanças colocaram o Presidente da República a lançar uma iniciativa que não existia ou que pelo menos não tinha pernas para andar. Aqui no Noite Informativa vamos apresentar 2 casos de inconformidade desta tabela única. Vamos meter, portanto, os requisitos da carreira dentro de uma tabela e vamos perceber que um técnico elementar poderia ganhar acima de um licenciado no aparelho do Estado. Vamos ver outras falhas constantes nesta lei da tabela salarial única. Este o tema que abre Noite Informativa de hoje com os nossos 3 convidados habituais, Ismael Mussá, Ismael Nhacuco e Américo Ubice. Vamos olhar para os enxertos mais importantes da entrevista de Raul Domingos ontem. Afinal, Raul Domingos tentou regressar a casa, neste caso a Renamo. Tinha tudo fechado com Afonso de Acama, mas o líder da Renamo perdeu a vida e o processo ficou congelado. Raul Domingos diz que o Ossuf Mamad não ajudou, ou seja, não facilitou o seu retorno a Renamo. Sem vida política no país e com o PDD sem dar a ignição, Raul Domingos partiu para outra. Foi para Santa Sé ou vai para Santa Sé fazer diplomacia. Vamos também olhar para esta entrevista e os elementos mais importantes apresentados por Raul Domingos. Vamos olhar para 2 fatores econômicos, portanto, ao nível da economia internacional, que podem provocar impactos em Moçambique. É a baixa do preço de combustível, em particular o Brent, que é o petróleo de referência para Moçambique. Tem estado a reduzir nos últimos dias, portanto, caiu de $122 para entre 100 a 107. Países como o Brasil já cortaram ou já diminuíram em 5% o preço da gasolina. Vamos ver se esta descida é consistente e como é que ela pode influenciar a redução do preço em Moçambique. O outro fator internacional é a paridade entre o euro e o dólar. Tem hoje quase o mesmo valor. Vamos aqui discutir como é que um país como Moçambique, que tem como moeda de referência para as suas importações, portanto, para as compras a nível internacional, o dólar, que impacto é que esta paridade pode ter? Vamos olhar também para as causas e para o futuro. O que isto pode mudar do ponto de vista do comércio internacional? Vamos fazer esta uma última análise com o economista e antigo administrador do BCI, Mukhtar Abdul Karimo. Tudo isto aqui no Noite Informativa, caro telespectador, com os convidados que já apresentei e os temas que vamos esmiuçar já a seguir. Tudo isto na STV Notícias, onde eu, os meus convidados e os temas. Aguardamos por si. Até já. E o convite está feito. Acompanhe daqui a pouco no canal de notícias o Noite Informativa. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.